Salve, salve nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Não adiantou secar! Foram dormir chateadinho, foram dormir aborrecidos os secadores de plantão. Flamengo vence o Esperance Tunis por 2-0 e é líder do grupo D. Chelsea vem em segundo lugar. Quem diria o Flamengo na liderança do Super Mundial? Mas dia 20 tem mais jogo, dia 20 Flamengo enfrenta o Chelsea, hein, galera? Vai ser um jogaço Flamengo e Chelsea. Flamengo jogou muita bola ontem, com muita intensidade, dominou o adversário literalmente, não deu chance para o adversário. Flamengo muito bem e mostrou que é o Mengão no Super Mundial. Flamengo vem forte para esse Super Mundial, galera. É isso aí. O Gerson entrou em campo, havia uma expectativa grande como a torcida iria agir com o Gerson e a torcida, ela vaiou o Gerson, também não foi todo mundo, foi um pouquinho dos torcedores ali, né? Menos que a metade deu uma vaia pro Gerson, mas uma coisa que eu achei importante, não vaiou o Gerson durante o jogo. Então isso é normal, achei correto a atitude dos torcedores, mostrando a indignação, o que está acontecendo, como o pai do Gerson, o Gerson, vem conduzindo essa possível saída do Flamengo. Então antes do jogo mostrou sua indignação, vaiou o Gerson, não foi todo mundo, mas durante o jogo apoiou do começo ao fim, galera. O Flamengo dominou o adversário, como eu falei, foi superior o tempo todo. Rapaz, agora eu vou te falar, o Arrascaeta joga muita bola, o Arrascaeta é um deboche, é um mago do futebol, sinceramente joga muita bola. Ele abriu o placar do Mengão, fazendo 1-0, jogando. O Arrascaeta é muito importante para o Flamengo, como sempre, vem aí arrebentando o nosso Mengão. Agora o Jorginho também é o outro deboche, joga muita bola, se adaptou rapidamente no Flamengo e o lance deixou o Luiz Araújo de cara para marcar o segundo gol. Então o Jorginho joga demais, joga de terno no Flamengo, ainda vai brilhar muito no nosso Mengão. Deu para perceber ali já no início como vai ser o Jorginho. Jorginho, que foi o terceiro melhor do mundo, todos sabem, por isso que ele já chegou jogando, não tem jeito, bota o cara. Joga muito, jogou fácil, se adaptou rapidamente. O lance deixou Luiz Araújo ali de cara pro gol. Muito importante. Luiz Araújo também vem jogando muita bola. Que golaço do Luiz Araújo. Puxou para a esquerda e mandou a pancada, rapaziada. Que bom ver o nosso Flamengo. Fiquei 15 dias aí sem ver o Flamengo jogar. O Flamengo voltou. Rapaziada, escreve que eu tô falando, hein? Flamengo vai dar trabalho, hein? Olha lá, hein? Olha o Flamengo sendo campeão aí, hein? Ah, Vieira Fla, você tá exagerando. Não é não, não é não. O Flamengo hoje ontem fez um futebol redondinho, certinho, com muita intensidade. Gostei muito do futebol do Flamengo. Lembrando que hoje tem jogo, hein? Hoje é dia do Fluminense que pega o Borussia, galera. É isso aí, 1h da tarde, jogo do Fluminense. Eu não tô perdendo nenhum jogo aí do Super Mundial, galera. Lembrando que o Wesley aí e o Alexandre foram poupados desse jogo de ontem, tá? Eles não estão lesionados. Felipe Luiz resolveu poupar os jogadores, né? No caso aí, Ayrton Lucas e o Varela entraram muito bem. Toda a substituição que o Felipe fez, e os jogadores se saíram muito bem. O Flamengo jogou, manteve ali a qualidade, manteve. O importante foi a intensidade. Mas eu confesso, quando ele tirou Gerson, tirou Pedro, tirou Arrascaeta, rapaz, dá um calafrio na barriga, mas foram muito bem, né? Tenho certeza que todos os torcedores, no fundo, quando tirou a tropa ali, tirou Jorginho, tirou geral, deu aquele calafrio. Mas é o que eu sempre falo aqui no canal, o Felipe Luiz, ele não tem titular, ele bota todo mundo para jogar. E é importante isso, entrar e manter o nível ali. E o Flamengo manteve com a substituição aí do Felipe Luiz, manteve o nível, galera. E vou mostrar para vocês aí, o Jorginho, o Arrascaeta e o Felipe Luiz falou sobre a vitória do Mengão, galera. Assiste comigo aí na tela do Vieira Fla. Futebol é coletivo, né? Então não é só você, não depende só de você. Então, como eles já vêm trabalhando de uma maneira que
também já tinha trabalhado, então com certeza facilitou bastante e facilitou ainda mais a minha adaptação, a receptividade deles, de uma ajuda aqui, uma palavra ali, sabe? Então eu fazia uma pergunta, eles já de prontidão ali, não, assim, assim. Então acredito que da maneira que me receberam foi muito bacana e eu só tenho que agradecer e agora retribuir. Boa noite. A gente sabe que a vezes as estrelas nesses tipos de campeonatos são um pouco difíceis, principalmente pela ansiedade, tem alguns outros fatores também, mas a gente hoje deixou isso para trás, fez um grande jogo, controlou o jogo desde o princípio ao fim e acredito que fizemos uma grande partida. O que a gente treinou durante a semana, a gente conseguiu executar dentro do campo. Soy Rodrigo Almonacid de la agencia France Press. Quería preguntarle un poco algo al margen del partido. ¿Qué opina de la nueva salida tipo NBA que se ha impuesto en este Mundial de Clubes? ¿Le gusta? Usted como sudamericano que estamos acostumbrados a otra cosa, ¿qué piensa de esa salida? Gracias. Buenas noches. Es un poquito diferente. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de entrada, de cosas. Pero bueno, fue una novedad. La verdad que bueno, te hace sentir tal vez un poquito más protagonista en la hora que vas a entrar a la cancha. Pero bueno, nada, foi algo diferente, pero lindo. Boa noite, parabéns pela vitória. Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você foi muito importante para a construção deste resultado, dessa vitória, ganhou como melhor em campo. Vocês imaginavam que esse jogo, esse primeiro jogo, seria dessa maneira, construído uma vitória de forma tranquila? E agora que passou a primeira partida, qual a expectativa para enfrentar o Chelsea? Boa noite. Sim, a gente achou que, como falei, dominou muito bem o jogo. Tivemos paciência porque o time deles, um time que estava muito compacto na parte de trás. Nós que jogamos nas meias tínhamos marcações pessoais, então a vezes dificultava um pouco para pegar na bola. Mas quando a gente saiu dos espaços que eles nos marcavam, a gente fez a diferença, conseguimos chegar na área, fizemos os gols que foram mais importantes. Para falar sobre o próximo jogo, é uma final, como foi hoje. A gente tem que encarar do mesmo jeito contra um rival que é respeitado a nível mundial, que tem grandes jogadores e bom, vai ser um grande jogo para nós também. Boa noite, Mauro César, UOL Jovem Pan e TV Cultura. Gostaria que você falasse do entendimento com o Jorginho, né, que foi uma novidade do time. E no seu gol é ele que faz o passe para você, você abre a jogada na direita, a bola vai à esquerda, volta e você arremata para o gol. Foram poucos dias de treinamento, me parece que houve um bom entrosamento para um período tão curto. Queria que você falasse um pouco dessa novidade na equipe que foi o reforço desse jogador tão importante. Boa noite. Sim, a gente teve, na verdade, poucos dias para treinar junto, mas um jogador da qualidade dele fala por si só. A gente que acompanha ele nas grandes ligas, que já jogou, a qualidade que ele tem, se vai encaixar muito bem no nosso time, no nosso elenco, e jogar com jogadores perto dessa qualidade, dessa magnitude, fazem as coisas acontecer naturalmente. Obviamente que a gente também se falou para ver como podíamos encontrar os espaços nesse jogo que vai ser um pouquinho mais fechado. First, congratulations for I can speak English, huh? Ponen la traducción. Ok. Aquí para que ¿En la oreja eso? Ajá, ponte en la oreja. Congratulations for the game. What do you think about the football and the football at North Africa? And if there is some player from Esperance when he have a good game today? Muchas gracias. Esperanza, vimos muchos partidos de ellos, sabemos que es uno, creo, el principal equipo y bueno, sabíamos que tenía jugadores desequilibrantes, como Felipe ya lo había dicho, que podrían hacer la diferencia, pero lo importante es que nosotros queríamos dominar el juego, el partido, quedarnos con la pelota y no dejamos que ellos fueran protagonistas, que es como ellos en la liga están acostumbrados a hacerlo. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Simon do Coluna do Fla. Hoje a gente viu o Varela, que vinha fazendo uma boa sequência, iniciando como titular.
e o Wesley talvez não esteja no seu melhor momento. A gente pode entender que o Varela agora assume de volta a titularidade, ele está na frente, na fila ali, pela lateral direita? Não, nada disso. Foi uma escolha pura e unicamente pela característica do jogador que eu queria, pelo plano de jogo que tínhamos em mente. O Wesley está muito bem, vem da seleção, treinou muito bem, mas eu, segundo eu estudei, eu achei que fosse mais um jogo pro Varela, tanto pela qualidade e característica do número 11 deles, né, que jogava na ponta aberta, e também pela forma que eu queria que o time atacasse. Para mim o Varela encaixava melhor nesse perfil. Então foi uma escolha unicamente pelo plano de jogo. Boa noite, Sidney Marinho, da Litoral News, parabéns pela vitória. O time do Flamengo teve um comportamento, né, bastante interessante, dominando o jogo, sendo muito pouco atacado pela equipe adversária. Se a gente for pensar em número de jogos, desde aquela partida contra o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Brasil, a tua equipe não é vazada. Como é que você se sente? Queria, né, ter o sentimento geral com relação a essa estreia, a forma pela qual o time atuou. Enfim, te deixou satisfeito? Claro que o resultado sim, mas a forma pela qual o time se comportou. Obrigado. Bom, não sabia desse dado, né, que você falou. Isso demonstra bastante a qualidade defensiva individual que tem os jogadores que entram no campo, que estão num grande momento, a qualidade da linha defensiva também dos volantes e do esforço coletivo em todos defenderem, né? A gente viu hoje um comportamento, Pedro e Arrasca voltando até a linha da área para defender, e é o que eu peço para eles, e eles fazem, e isso se traduz muitas vezes em dar poucas oportunidades de gols para o adversário. Então esse é o caminho, sempre falei, para mim o ataque é muito importante, o ataque ganha jogos, mas para mim a defesa ganha campeonatos. Então temos que continuar insistindo, seguindo nessa linha. Sem nenhuma dúvida o próximo jogo nos vai exigir muito mais nesse sentido, né, da nossa defesa. Felipe, boa noite. Marcelo Correia da TV Globo. A gente viu você elogiando a movimentação do Pedro agora. A gente sabe que você cobra muito isso de todos os jogadores, e ele tem claramente feito um esforço enorme para conseguir acompanhar esse ritmo de pressão que você exige, mas ele tecnicamente ainda não está conseguindo entregar do jeito que a torcida tem na cabeça, a memória do que ele pode fazer. O que você acha que está acontecendo com o Pedro especificamente? É a adaptação ao sistema ou é realmente o recondicionamento dele, técnico e físico, depois de uma paralisação tão grande? O Pedro, a parte técnica, o refino com bola, todo jogador oscila, né? Ele não está tão fino como talvez ele, como você mesmo falou, a torcida reconhece. Mas é um jogador que sabemos que mais cedo ou mais tarde vai voltar a ter a sua plena forma e nos vai ajudar muito. E aí já nos está ajudando, né? Então sempre que tem jogado, vem fazendo todos os movimentos e a função que ele está desempenhando é o que a equipe precisa, e conforme forem passando mais tempo, eu acredito que ele vai pegando mais ritmo, tanto de jogo como de treinamentos, porque nunca é fácil voltar de uma lesão onde você fica 7 meses sem jogar, e é uma coisa natural, e só depende agora dele ter esses minutos aí no campo, tanto em treinamento como em jogos, para poder voltar a ser o Pedro que conhecemos. César, UOL, Jovem Pan e TV Cultura. Com a estreia do Jorginho, havia uma dúvida sobre quem seria o homem do meio campo a fazer o primeiro homem do meio campo, a saída de bola. Ele, o Pulga, né? Pelo que observei, numa parte do tempo foi o chileno que fez esse papel, o Jorginho um pouco mais à frente. Em alguns momentos, no segundo tempo, o Jorginho até fez esse papel. Acabou sendo importante que o Jorginho iniciou a jogada do gol, passando a bola para a Arrascaeta, e deu assistência para o segundo gol. Eu gostaria de saber como foi o ajuste durante a semana para que você definisse quem faria esse papel e de que maneira você ajustou isso, por que essa escolha? Não, o Jorginho, primeiro que ele ficou pouco tempo, vem no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal. E somente teve 2 semanas de férias, e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores, e os ajustes
tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente, pegou muito rápido. Como vocês já perceberam, jogamos com 2 volantes lado a lado e não um 5 e um 8, como se costuma dizer no Brasil. Jogamos com 2 volantes lado a lado, desempenhando a mesma função, independente da altura que eles joguem. Né? Às vezes tem a característica de cair mais, outro menos, dependendo do plano de jogo que determinamos para aquele momento. E eles vão encontrando muitas das vezes os espaços, e essas relações socioafetivas entre ele, o Eric e os 2 zagueiros foram muito boas e só tende a melhorar. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez. Eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar. Jogou 70 minutos, não quis correr mais riscos e acabei tirando ele no final, e eu acredito ainda que ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo, porque no Arsenal jogava com um volante só, né? No 4-3-3 aqui jogamos com 2, então... mas respondendo a tua pergunta, que dei muitas voltas, eles jogam e fazem a mesma função, simplesmente lado a lado. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.